Bom, pessoal, vamos lá que a gente vai para a nossa segunda parte da aula de fotografia, tá? A gente viu nessa aula inicial sobre a introdução à fotografia, a gente falou um pouco de enquadramento e vários detalhes a respeito disso, e hoje a gente vai falar de uma das coisas bem interessantes que tem para ajudar no enquadramento, que é a regra dos terços, tá? Então, o que seria essa regra dos terços? Ela consiste em você dividir o enquadramento fotográfico em duas linhas horizontais e duas verticais que se cruzam, tá? Na intersecção dos terços é o lugar do enquadramento onde devem ser dispostos os elementos da composição fotográfica, ou seja, aquilo que você quer dar destaque, você vai colocar no seu nesses pontos, tá? Bem específicos aqui do enquadramento. Então, os celulares, eles têm essa característica interessante de já ter essa ferramenta, tá? Então, os celulares, a gente vê que eles já têm uma coisa chamada grid. Então, você pode depois dar uma vasculhadinha aí no seu celular e você vai ver que é interessante que você já tem e fica com isso daqui como se fosse uma marca d'água, tá? Esse grid que a gente fala. Então, às vezes, no seu celular você vai encontrar com essa palavra grid ou vai encontrar como grade, tá? E no que isso daqui ajuda? Esses pontos aqui, eles são os pontos aonde o olhar da pessoa é direcionado. Vocês sabem que tem vários estudos científicos a respeito disso, inclusive de como é que o nosso olho se movimenta quando a gente está olhando uma imagem, tá? E a partir desses estudos também é que foi criada aí essa regra dos terços, tá? Então vamos ver aqui nessa imagem o quanto que é interessante a gente pensar no enquadramento e onde é que estão os pontos principais de referência da imagem. Aqui a gente tem um senhor, tá vendo? Um homem, tem um fundo, né? Tem uma paisagem aqui. Ele tá numa praça, né? E então a pessoa que quis tirar essa foto, ela quis mostrar todo esse cenário. Então, como é que a gente faz para fazer um bom enquadramento? A pessoa, que é o ponto principal aqui da imagem, ela precisa estar em um desses pontos da regra dos terços, tá? Então, a gente está vendo que ele está bem aqui, ó. E depois a gente divide a imagem de uma forma bem proporcional. Aqui, como eu estou mostrando o corpo inteiro, está bem no ponto de equilíbrio dele, que é um próximo da cintura, próximo do umbigo ali. Aí essa linha, ela também está ajudando porque é aquilo que a gente chama da linha do horizonte, é o que divide o céu e a terra. Então é bem interessante você ver que essa linha principal aqui também, ela está localizada aí na linha do horizonte. E aí depois a gente vai ver que ficou 2/3 para o céu e 1/3 para a terra. Então quando a gente tem esse tipo de imagem, a gente busca fazer o enquadramento dessa forma. Eu tenho aqui dividido em terços, né? Então eu vou usar 2/3 para colocar o céu e 1/3 para colocar a terra. Vamos supor que o elemento principal que eu quisesse dar destaque tivesse aqui no chão, alguma coisa que tivesse mais baixa. Aí eu ia fazer o contrário, ia colocar 2/3 de terra e 1/3 de céu. Então é interessante sempre a gente colocar essa linha, uma das linhas, na linha do horizonte. Então, isso fica muito harmonioso. Aí, vamos ver aqui. Só que é claro, vocês sabem que todas as regras existem as exceções, né? Onde é que tá a linha do terço aqui, ó? A linha do horizonte. Ela tá aqui embaixo. Só que aqui a gente está usando uma outra técnica, que é aquela da margem. Então, lembra que é muito interessante a gente pensar numa margem para colocar nas imagens. Então, olha aqui como é que fica esse tamanho, tá vendo? Do mar. Aí para a Estátua da Liberdade, o mar está sendo uma margem na imagem, e aí eu tô dando o destaque total para a estátua, que ela tá aqui bem na regra dos terços. Tá vendo que não tá exatamente em cima. Então, é próximo, né? Não precisa ser exatamente no ponto quando a gente tem uma imagem que tá de longe. Quando a gente pensa num zoom, se a gente estivesse falando de um rosto, alguma coisa assim, aí a gente tem que ser mais preciso.
nessa centralização, mas aqui é uma imagem que está distante, então não necessariamente precisa ser exatamente no ponto, tá? Então é bem próximo desse ponto, já fica muito boa a imagem. Aqui, por exemplo, essa seria um retrato, né? A foto de uma pessoa, é uma boneca, mas aqui está representando como se fosse uma pessoa. E como é que a gente faz esse enquadramento quando a gente está tratando de pessoa? A gente coloca o ponto, um dos pontos, no rosto, né? Que é a ênfase, aquilo que a gente quer trazer de principal para a imagem. E aí essa forma aqui fica muito interessante, o corpo tá mais inclinado, tá vendo? Então fica interessante a gente usar um desses pontos da regra dos terços para colocar o rosto. Aqui tem de novo uma paisagem, como é que tá essa ideia aqui da linha do horizonte. Ela não está exatamente na linha do horizonte, porque a linha do horizonte estaria aqui embaixo. Só que o que acontece? Eu estou usando a técnica da margem. Então, essa vegetação aqui mais escura, essa parte mais escura, ela está deixando uma margem para a imagem. Então, assim, a gente vai ver que a fotografia, ela tem algumas técnicas e nem sempre a gente consegue usar todas na mesma imagem. Então, você vai acabar fazendo as escolhas de acordo com o momento. Aqui ficou bem interessante deixar essa margem mais escura, que seria a vegetação. Depois vem a transição aqui, ó, do azul e do laranja, tá bem na linha da regra dos terços. O sol aqui, ó, centralizado, o pôr do sol, e 2/3 do azul. Então, a gente já sabe o porquê que fica tão legal as fotos agora no pôr do sol, né? Porque o azul e o laranja são as cores complementares, eles se harmonizam muito bem. E as imagens do pôr do sol ficam belíssimas. Aqui também a gente vê essa ideia do enquadramento, tá vendo? A linha do horizonte no primeiro quadro. Então, a gente tem aqui, ó, os terços bem divididinhos na linha do horizonte, na linha do primeiro quadro, e 2 quadros, 2/3 para colocar o céu. Aqui o sol também está centralizado, tá vendo? Então, fica bem interessante fazer esse tipo de imagem. Ah, Pro, mas e o sol? Ele poderia estar em um dos pontos aqui de destaque? Sim, poderia, tá? Mas a gente já viu que aquilo que é centralizado traz uma ideia do simétrico, não é? Que a gente aprendeu lá nos elementos da linguagem visual. Então, quando eu centralizo aqui o sol, eu estou trazendo aquela ideia de equilíbrio, de simetria. Também fica muito bom. Aqui um outro tipo de pôr do sol, colocando a linha do horizonte próxima. Às vezes a gente vai ver que não necessariamente precisa ser exato ali naquele ponto, mas pode ser um ponto próximo. Aqui, por que ficou próximo? Para poder fazer o enquadramento correto do arco-íris. Então, tive que elevar um pouquinho aqui, ó, a linha do horizonte, mas é só um detalhe. A gente vê que tá bem harmoniosa a imagem, que ficou 2/3 de céu e 1/3 de mar. Uma outra coisa interessante para se fazer é colocar aqui um outro elemento que você tem na imagem, ó, nesse ponto de destaque. Então, aqui é uma pedra, uma rocha, uma pequena ilha, que é um ponto de diferencial para essa imagem. Então, eu coloco esse ponto diferente, né? Aquilo que às vezes você está tendo um pequeno destaque, você coloca em um desses pontos da regra dos terços. Então, essa regra ela ajuda muito. E o que a gente vai perceber, então, nas técnicas fotográficas? Que a gente vai combinando as técnicas. Então, eu vou apresentar várias técnicas para vocês e na hora que vocês forem fazer a foto, você vai ver que você vai usar, às vezes, uma técnica, 2, 3. Só que quanto mais a gente conseguir usar das técnicas, mais harmoniosa vai ficar a imagem. É aquele mesmo princípio que a gente usou para tratar da linguagem visual, aqueles elementos. Então, quando eu tenho a linha, forma geométrica, perspectiva, e eu vou combinando tudo isso, cores, depois vem os elementos técnicos de ritmo, simetria, padrão. Quando eu vou organizando e juntando tudo isso naquela imagem, eu vou tornando ela mais harmoniosa. Então, aqui eu tenho muitos desses elementos, como as cores, né, a própria combinação de cores,
a simetria, né, o equilíbrio, apesar de eu ter só um elemento aí, que é essa pequena ilha, essa imagem está muito equilibrada. Aqui também a gente vê essa mesma ideia, só que aqui eu quero dar o destaque para a água. Então eu deixo só um terço de céu. Por quê? Porque o céu está nublado, vocês perceberam ali, né? As nuvens estão meio escuras e tal. Então você dá um destaque para aquilo que está mais interessante, que é a água, que é o mar. E aí deixa então um terço de céu e 2 terços de água. E a divisão aqui, eu não sei se vocês vão perceber essa divisão da cor, mas, por exemplo, eu tenho aqui, olha, os rochedos, então tá perto da margem, eu tenho pedras, o que deixa essa água um pouquinho mais marrom aqui. Depois eu tenho bem azulado, então essa linha que divide aqui o terço, ó, ela tá também fazendo essa divisão de cores. E eu tenho um elemento também principal aqui, que é meio que uma pedra, uma pequena ilha também, ó, que eu coloco nesse ponto de destaque da regra dos terços. Aqui uma outra imagem, olha que interessante que fica. Aqui a gente começa a ver bem aquela ideia do equilíbrio, né? Eu tenho um ponto principal aqui, que é no topo da montanha, e eu tenho um outro elemento principal, que é essa pequena construção aqui, uma cabana. E isso está trazendo aquela leitura na diagonal, que deixa a imagem muito, muito interessante. Então, quando a gente pensa nas regras fotográficas, a gente também pensa naquela hierarquia visual. Aquela hierarquia não é só para composições de propagandas, ou de posts, ou de alguma coisa da linguagem visual específica. A gente pode usar a hierarquia visual para qualquer tipo de linguagem visual, né? E a gente viu que tem uma abrangência muito grande. Envolve aí desde arquitetura, paisagismo, jogos digitais, cinema, enfim, muitas, né, áreas aí da arte é linguagem ligada à linguagem visual. Então a gente pode usar sim essas técnicas aí para fotografia e fica tudo muito bom. Aqui a gente tem também a combinação de cores, né? Olha só que bonito que ficou o laranja e o azul, trazendo essa característica. E se você perceber bem, a linha de corte aqui, ela não tá na linha do horizonte. Por quê? Porque eu resolvi dar destaque para quem aqui? Para o topo da montanha e para a cabana. Então, é para vocês perceberem que toda regra tem exceção. Mas aqui a linha do horizonte, ela acabou ficando onde? Aqui, ó. Ela ficou bem centralizada na imagem. Agora vamos falar um pouquinho de primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. É muito interessante quando a gente quer trazer um destaque para algum dos planos, a gente desfocar o outro. Então, por exemplo, aqui é um retrato. A paisagem ela é só um elemento ali figurativo. Eu não estou tirando foto da paisagem, eu estou tirando foto da pessoa. Então, o que, que a gente faz? A gente põe a pessoa em primeiro plano e algumas máquinas fotográficas têm o recurso de fazer o desfoque do fundo. E isso fica muito interessante. Vários celulares mais modernos já têm também esse recurso. E aí você faz o quê? Você não coloca a pessoa no meio. Qual que é a vontade? A maioria das pessoas que não conhece as regras fotográficas, elas fariam o quê? Elas colocariam essa pessoa bem aqui no meio, ó. E aí a gente costuma não fazer isso. Por quê? Por conta da regra dos terços. Já foi comprovado que o nosso olhar, ele se direciona para esses pontos. Vocês sabem que tem um estudo bem interessante de marketing, que ele mostra que as pessoas quando vão ao supermercado, qual é o ponto principal nas gôndolas do supermercado, nas prateleiras, para onde a gente olha. E também nas vitrines das lojas. Exatamente a mesma regra. Tá? Então, quando vocês forem montar qualquer tipo de composição visual, inclusive em lojas, vocês pensem nessa regra dos terços, porque o nosso olhar ele se direciona exatamente nesses pontos. Aqui já é um pouquinho diferente. A gente está fazendo um retrato, mas a pessoa ela quer mostrar a paisagem de fundo. Então, onde é que ela está? Então, a ponte se tornou aqui um elemento muito interessante da imagem. Aqui a gente já vê uma imagem de primeiro, segundo e terceiro plano. Na imagem anterior, só tinha o rapaz e a paisagem.
o rapaz é primeiro plano e a paisagem segundo plano. Aqui a gente tem a garota no primeiro plano, a ponte no segundo plano e a cidade atrás em terceiro plano. Então, o que seria essa coisa de planos, pessoal? É como se fosse camadas. Então, eu tenho a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Se você vai fazer o retrato e eu quero mostrar a paisagem, você já pensa nessa ideia de primeiro, segundo e terceiro plano. Se for mais o retrato da pessoa sem dar tanta ênfase para a paisagem, você pensa só em 2 planos, tá? Aqui ficou muito interessante porque, olha só, onde é que está o ponto de destaque? Está bem centralizado no rosto. O corte que foi feito aqui no corpo está muito interessante. Lembra que a gente viu na primeira aula sobre fotografia, onde ficam os recortes? Então, não é legal a gente fazer o recorte nos cotovelos. Aí você sobe um pouquinho, faz o recorte no meio do braço, como a gente está vendo aqui. Pega no busto, né? Por que tem essa palavra, a gente fala assim, o busto? O busto porque vem daqui, né? Da parte de cima do peito. Então, fica interessante fazer esse tipo de imagem. Aqui, olha que interessante. Temos aí um cachorrinho, olha que fofinho. Se vocês forem perceber, ele tá bem nos pontos aqui, ó. Onde é que tá o olhar? Né? O olhar é um ponto muito interessante para os animais. E a gente vê aqui nessa imagem que o olhar está bem no ponto da regra dos terços. Tem uma coisa muito interessante nessa imagem que a gente vai perceber que é a margem. Olha só, as imagens com margem elas ficam muito boas. Então eu tenho aqui uma grama, tá vendo? Ó, que está fazendo margem para essa imagem. Eu não estou vendo direto a patinha do cachorro, eu estou vendo primeiro essa grama, ela está me fazendo uma margem aqui, o que deixa a imagem muito legal. Aqui também, olha, eu tenho o ponto principal onde? Aqui. Só que o que acontece? Aquilo que eu falei para vocês, às vezes para um melhor enquadramento a gente vai ter que fugir um pouquinho para a lateral. E mesmo assim a imagem continua harmoniosa. Por quê? Porque olha onde foi a divisão de cores aqui, ó. Então eu tenho esse telhado pegando 1/3, então aqui eu tenho toda essa massa cinza, para depois ter essa massa colorida desfocada nos 2/3. Então isso que é interessante, você ir pensando no melhor enquadramento usando as regras, né, que a gente já aprendeu. Então vai mesclando, às vezes você consegue usar todas as regras, às vezes não. Olha que interessante aqui, essa imagem, né? Uma imagem feita do alto, são 2 pessoas caminhando aí numa calçada. Ficou muito legal porque o ponto principal da imagem tá aqui, ó. Então a gente já sabe, quer dar destaque para alguma coisa, não centraliza mais, tá? Até porque essa linha aqui está direcionando bem na linha da regra dos terços. Então olha que interessante essa divisão aqui da calçada, onde que ela ficou. O que a gente vê nessa imagem? Vamos fazer aquelas análises lá dos elementos visuais. Eu tenho o que aqui? Padrão, porque eu tenho esse ladrilho da calçada. Eu tenho formas geométricas, linhas que estão direcionando o olhar. Contraste. E eu posso dizer também que tem um ritmo, porque geralmente o padrão e o ritmo são coisas que caminham juntas. Quando a gente tem essa repetição de padrões, a gente pode chegar também nessa mesma ideia do ritmo de uma imagem. Aqui mais outros 2 exemplos. Então, deixando aqui na regra dos terços, ó, onde é que está o avião. Aqui também onde é que está o pássaro, ó, bem no ponto da regra dos terços. E esse elemento aqui, que foi o galho, é muito interessante porque ele faz essa composição na imagem. Ele traz a ideia de linha, né, onde o pássaro está aqui sentadinho. Então, isso tudo traz uma harmonia muito interessante para as imagens. E vamos falar agora um pouco de perspectiva. Perspectiva é um assunto, assim, muito interessante para a fotografia. Por quê? A gente vai perceber o quanto que a perspectiva, ela traz esse elemento de realista para as imagens, ela traz muita coisa ligada
a questão da profundidade, aumenta o campo visual, né? Então, a perspectiva ela é utilizada para se criar profundidade de campo em uma fotografia, como se fosse uma terceira dimensão na imagem, tá? E aí existem formas de você fazer essa perspectiva, criando esses efeitos diferenciados. Então, eu vou mostrar 2 exemplos aqui de como fazer essa perspectiva fotográfica. A primeira delas é a redução de escala, depois a gente vai ver a perspectiva linear. Vocês sabem que essa fascinação do ser humano pela perspectiva é muito antiga, a gente vai estudar um pouco de história da arte, vocês vão ver que os gregos, né, que começaram com essa busca intensa pela perspectiva, e ela acabou sendo descoberta só lá no Renascimento, e a partir daí é o que traz realidade, essa ideia da terceira dimensão, traz essa realidade para as imagens, para as composições da linguagem visual. Então é muito interessante a gente ver isso. Existe um tipo de perspectiva que é chamado de perspectiva forçada. A perspectiva ela não existe, mas eu vou forçar ela a acontecer, tá? E uma das formas da gente fazer isso é a gente pensar naquela ideia de escala. Então eu faço uma redução de escala, tá? É quando um objeto ele encobre parcialmente o outro no enquadramento fotográfico. Então vamos ver aqui. Olha que interessante. Isso é uma perspectiva forçada. Eu coloco um elemento aí, que é a mão, e aí eu estou simulando o sol como se fosse uma bolinha, e aí eu estou fazendo uma perspectiva forçada. Criando o quê? Numa imagem que só tinha praticamente um plano de visão, eu estou criando 2 planos. Eu estou criando a mão primeiro, a sombra da mão, e depois o fundo. Então, eu estou fazendo uma perspectiva forçada. Aqui também eu estou fazendo uma perspectiva forçada. Olha que interessante, né? Esse tipo de imagem. A gente começa a brincar com a escala. Então, lembra que a gente viu que a escala é um dos elementos da linguagem visual. Então, eu tenho o ser humano, que a gente sabe que é muito maior do que uma garrafa. Só que aqui, quando eu coloco a garrafa em primeiro plano, eu deixo a garrafa de um tamanho e dou uma distância entre a garrafa e as pessoas que me faz perceber que as pessoas estão menores do que a garrafa. E cria um certo efeito cômico, né, para a imagem. Aqui também, ó. Então é muito comum a gente ver hoje na internet esse tipo de imagem. Fica muito interessante. A pessoa ali brincando, isso que eu falei para vocês, esse efeito cômico das imagens. Então, com essa perspectiva, a gente consegue esse efeito de redução de escala. Também pode ser chamada de perspectiva superposta. Por quê? Porque eu estou sobrepondo um elemento ao outro. Então, aqui no caso, a bolha, eu estou sobrepondo a bolha na garota. E aí parece que ela está dentro da bolha. Aqui ficou também uma imagem muito interessante, porque esse guindaste, né? Parece que está segurando aí a lua. Então ficou muito legal essa imagem. Também dá essa ideia de perspectiva superposta. E aqui a gente percebe as linhas, né? Então olha como fica interessante aqui. O guindaste deixou essa linha na vertical e a linha na horizontal. Muito interessante para a imagem. O verde está fazendo margem, tá vendo? Então é sempre interessante a gente pensar em margem e vai juntando os elementos. Aqui também é um outro tipo de perspectiva superposta. A mão da pessoa parece que está segurando o guindaste, tá vendo? Então cria uma imagem muito interessante. O que mais que tem nessa imagem? Tem as formas geométricas, linhas, tá vendo? Então tem uma linha muito forte aqui que divide, passando aqui pela imagem, formas geométricas, cor. De uma certa maneira, eu tenho o tom alaranjado da madeira, da mão, contrastando com o azul do céu. E aqui alguns outros exemplos de perspectiva de redução de escala que fica muito engraçado, né? O pessoal faz muito esse tipo de imagem aqui, deixando garrafa de água, mochila muito maior. Olha lá, a pessoa está encostadinha. Assim na praia, né? O pessoal brinca muito com baldinho, copo, pessoas em cima de garrafinhas. Então é muito legal
pensar que você pode usar os objetos de uma forma cômica para fazer uma composição visual. Aqui, ó, segurando as pessoas, então é muito comum a gente ver isso na Torre Eiffel, nos grandes monumentos, as pessoas tirarem foto dessa forma, segurando as pirâmides, segurando uma estátua, com a Torre Eiffel na mão. Vocês sabem que esse efeito ele é muito utilizado no cinema, né? Que também é uma linguagem visual muito interessante. Aqui, nesse exemplo, a gente consegue falar um pouquinho de cinema. Por quê? Eu tenho aqui um elemento que é um brinquedo, uma bonequinha, tá vendo? Ela tá em cima de uma motinho. E aqui eu tenho um carro real, do tamanho real, e uma pessoa dentro desse carro. Só que a forma como eu escolho fazer esse enquadramento deixa os dois do mesmo tamanho. Então, dá essa sensação de que esse bonequinho é do mesmo tamanho que o carro. E o cinema usa muito isso. A gente vê essa técnica empregada no cinema para trazer mais realismo. Então, eu não sei se vocês já viram making of de filmes, já chegaram a perceber o quanto que é interessante, por exemplo, no Titanic, várias cenas são gravadas numa piscina. Praticamente todas, né? A gente vê toda aquela cena imensa do barco afundando, aquilo tudo foi gravado numa piscina. Então é muito interessante a gente perceber essas técnicas utilizadas no cinema. Aqui também algumas outras mais engraçadas, olha lá. Mostrando uma pessoa engolindo a outra, colocando aqui uma roupinha nas garotas que estão na praia. Então é muito interessante esse tipo de perspectiva. Agora a gente vai ver o tipo de perspectiva linear. Porque a gente já viu que as linhas elas têm um efeito muito, muito interessante na linguagem visual. Quando eu uso linhas retas e paralelas, enfim, eu crio vários efeitos. Eu crio padrão, ritmo, perspectiva, né? Então, o que é essa perspectiva linear? São linhas retas e paralelas que convergem para o mesmo ponto. E cria aquilo que a gente chama de ritmo. Então, isso daqui, olha só, é perspectiva linear. Eu tenho essas linhas da ponte, elas vão me direcionando para um determinado ponto. E isso cria padrão e ritmo. Então, eu consigo juntar as duas coisas numa imagem só e fica tudo muito interessante. Aqui também, olha só, os pontos de convergência. Aqui eu tenho muita coisa, né, gente? Eu tenho aqui, olha só, que legal, simetria, porque se eu passar uma linha bem aqui no meio, o que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Eu tenho aqui linhas retas na vertical, linhas retas na horizontal. Tá vendo? Então, eu tenho tanto a perspectiva horizontal como eu tenho a vertical. Tá vendo os postes aqui fazendo a vertical? As inclinadas, eu tenho ritmo, padrão. Olha esse piso que legal aqui da passarela. Eu tenho cores, né? Porque o céu azul e o tom de madeira mais alaranjado criam uma harmonia incrível. Então, é por isso que essa imagem ficou tão interessante. Porque eu tenho vários elementos combinados na mesma imagem. Aqui é um outro exemplo, olha, de perspectiva linear. Eu não sei se vocês conseguem perceber nessa imagem, mas aqui é uma imagem de uma pessoa, aqui é o rosto de um homem, ó. Então, foi cortado, foi impressa uma imagem, ela foi cortada em tiras e colado só na lateral aqui, ó, do gradil dessa ponte. Então, dependendo do ângulo que eu tô, eu consigo ver a imagem completa, que é o rosto de um homem. Então, é muito interessante a gente ver o que a perspectiva traz também de ilusão de ótica, né? Aqui é uma outra imagem. O que eu tenho nessa imagem? Tenho linha, ritmo, né? A perspectiva. Eu tenho também aqui, ó, margem. Tá vendo as folhas? Elas criaram uma espécie de margem também na imagem. A gente pode aplicar aqui regra dos terços, né? Deixar 1/3 de claro e 2/3 de escuro, tá vendo? Ó, fica muito bom. Esse cinza escuro ocupando 2/3 e o céu fazendo a parte clara. Aqui também fica uma simetria linda, né? O quanto que o dourado e o preto deixam, se harmonizam e trazem essa ideia de elegância.
Então, muitos cartões de visita, muitos convites de casamento, convites elegantes, são feitos nesses tons de preto e dourado. E as escadas são o sonho aí para fazer a perspectiva linear. Então, agora que vocês estão estudando um pouquinho sobre isso, queria que vocês observassem nas séries que vocês assistem, nos filmes, o quanto que as escadas são utilizadas para dar esse efeito. Então, a cena às vezes é gravada de cima ou a cena é gravada de baixo, focando aí as escadas, muitos prédios fazem uso, né, desse tipo de escada, então é muito interessante a gente ver também esse tipo de perspectiva e cria como se fosse um túnel, né? E é aquilo que a gente chama de linha guia. O que são essas linhas guias? São as linhas que direcionam o nosso olhar. Então, olha que interessante ficou essa imagem. Eu tenho aqui uma pessoa, que ela é o meu elemento principal na imagem, só que todas as linhas estão direcionadas para essa pessoa. Eu tenho perspectiva aqui linear, eu tenho as linhas todas, eu tenho o ritmo, tanto as linhas do teto quanto as linhas da parede estão direcionando para essa pessoa. Então, olha que linda que ficou essa imagem. Percebe que o nosso conceito de beleza, ele está muito ligado com essas técnicas da linguagem visual. Fica muito harmonioso aos nossos olhos quando a gente vai usando essas técnicas visuais. E provavelmente as pessoas vão achar bonito, tá? Por quê? Porque tá harmonioso, tá agradável aos olhos. Vamos ver o que mais que tem aqui nessa imagem, ó, que é uma imagem muito parecida com aquela, inclusive quase aí no mesmo lugar. Só que de um outro ponto, aqui já um retrato. A gente tem a perspectiva linear, tem as linhas, né, que a gente tá vendo bem as linhas, ritmo, regra dos terços e contraste. Olha quanta coisa numa mesma imagem. Por isso que a probabilidade dela ficar muito harmoniosa. Olha lá, onde é que tá a regra dos terços, ó. Eu consigo ver bem onde é que está o olhar, tá vendo? Da pessoa direcionada. Então, é muito interessante a gente ver esse uso, né, dessas técnicas da linguagem visual também na fotografia. E essa última aqui, para a gente finalizar, analisando também quais dos elementos visuais que a gente já aprendeu que tem aí nessa imagem. Então, aqui eu tenho a perspectiva, tem as linhas, né? Tanto as linhas do gradil aqui, quanto as linhas em azul desse rodapé mais iluminado. Ritmo, porque olha esse piso aqui, né? Trazendo toda uma ideia de ritmo. As linhas também trazem essa ideia de ritmo. Aqui eu tenho escala, porque eu tenho a pessoa, né? Então eu consigo ver o tamanho dessa cena em relação ao ser humano. Textura. Então olha que interessante perceber esse piso granulado, traz a ideia de textura. Tem também as cores, o uso das cores aqui ficou muito bom. E tem mais uma coisa aqui que é a simetria, que é o equilíbrio. Então, o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. E isso é a ideia da simetria e do equilíbrio. Então, usando todas essas técnicas que a gente já vem aprendendo desde o começo do ano, vocês vão ver que aplicar isso na fotografia é uma coisa muito, muito, muito legal e que vai fazer com que as fotos vão ficando aí cada vez com maior destaque, vão ficando mais interessantes, tá? Então, essa é a ideia. A gente vai continuar esse estudo ainda de fotografia nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado agora dessa ideia do uso dos elementos, tá? Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante.